Olá! Já parou para pensar naquele receio de um belo dia a gente acordar com a notícia de que o governo criou um imposto novo para pagar imediatamente? Pois é um medo que muita gente tem. Mas hoje a gente vai entender por que, na grande maioria dos casos, isso simplesmente não pode acontecer. Fique tranquilo. Então, vamos direto à pergunta que não quer calar. Se o governo aprovar uma lei criando o imposto hoje, essa cobrança já pode bater na sua porta amanhã? E a resposta, para nosso alívio, é um sonoro não. E o motivo é muito importante. A nossa Constituição foi pensada para proteger a gente, o cidadão, e o nosso planejamento financeiro dessas decisões repentinas. É uma proteção para o seu bolso. Ok, vamos entender isso melhor. Essa grande muralha de proteção tem um nome oficial. É o princípio da vedação à tributação surpresa. O nome é um pouco técnico, mas a ideia é simples. Garantir que você nunca seja pego de calças curtas. E o que esse princípio diz na prática? Pensa que é tipo um aviso prévio obrigatório. O governo não pode simplesmente criar ou aumentar um imposto e começar a cobrar no dia seguinte. A lei exige um tempo, um respiro, para que todo mundo, tanto as pessoas quanto as empresas, consiga se organizar. E como esse tal aviso prévio funciona? Aqui a coisa fica interessante. A Constituição não criou só uma barreira de tempo. Ela criou duas. É como se fossem duas fechaduras diferentes na mesma porta. Vamos descobrir quais são. Então, aqui estão as duas travas. A primeira é a chamada anterioridade do exercício. É a famosa regra do só no ano que vem. Ou seja, o imposto criado em qualquer dia de um ano só pode começar a ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. A segunda é a anterioridade nonagesimal, que a gente chama de noventena. Essa é a regra dos 90 dias. A cobrança só pode começar, no mínimo, 90 dias depois que a lei foi publicada. E aqui vem o pulo do gato, a parte mais importante. Não é uma regra ou outra. Não! As duas precisam ser respeitadas juntas. Na prática, isso quer dizer que vai valer sempre o prazo que for maior, o que for mais vantajoso para a gente, o contribuinte. O governo precisa esperar o que demorar mais. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Imagina que uma lei criando um imposto novo foi publicada no dia 15 de outubro de 2025. Pela regra do ano que vem, a cobrança poderia começar em 1º de janeiro de 2026, certo? Certo. Mas e a regra dos 90 dias? Contando 90 dias, de 15 de outubro, a gente chega em 13 de janeiro de 2026. Como o governo precisa respeitar o prazo mais longo, o imposto só vai poder ser cobrado a partir do dia 13 de janeiro. Viu só? Bom, mas como quase tudo na vida e no direito, existem exceções. É claro que existem. Essa proteção toda não é 100% absoluta. Existem sim algumas situações bem específicas em que o governo pode, digamos, furar a fila e cobrar um tributo mais rápido. E por que raios existem essas exceções? Basicamente, por necessidade de agilidade. Alguns impostos funcionam como ferramentas de ajuste fino da economia. Pensa no imposto de importação. Às vezes, o governo precisa aumentar ele de um dia para o outro para proteger a indústria nacional. Outros casos são para situações de emergência. Nesses cenários, esperar o ano virar ou 90 dias simplesmente não faria sentido. E quando a gente olha para os exemplos, essa lógica fica bem clara. Olha só, o imposto de importação e o IOF, que é aquele imposto sobre operações financeiras, podem ser cobrados imediatamente. Não esperam nem virar o ano, nem os 90 dias. Já o imposto de renda, olha que curioso, ele precisa esperar o ano seguinte, mas não precisa esperar os 90 dias. E o IPI faz o caminho inverso. Não precisa esperar a virada do ano, mas tem que respeitar a noventena. Cada um tem uma regra específica de acordo com a sua função. Ufa! Bastante informação, né? Mas agora vamos organizar tudo isso. Vamos para a reta final e resumir o que você realmente precisa guardar no bolso. Os pontos essenciais sobre os seus direitos como contribuinte. Então vamos lá, o resumo da ópera. Primeiro, a regra geral é essa dupla trava. Imposto novo ou aumentado, só no ano seguinte e depois de 90 dias, sempre valendo o prazo mais longo. Segundo, o grande objetivo disso tudo é dar previsibilidade, tempo para você se planejar. Terceiro, sim, existem exceções, mas são para casos bem pontuais. E por fim, o mais importante de tudo, conhecer essas regras não é só curiosidade, é um direito seu, um direito fundamental. E para a gente terminar, eu deixo uma provocação. Agora que você sabe que existe essa dupla barreira de proteção, esse aviso prévio fiscal, como isso muda o jeito que você ouve as notícias sobre aumento de impostos? Da próxima vez que o jornal falar disso, você vai olhar para o calendário com outros olhos, não vai? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.